Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nisto Cremos Channel. Eu sou seu irmão em Cristo, estou aqui com meu grande amigo e irmão para mais um estudo. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com você e com todos que nos acompanham. Vamos começar com uma pequena oração? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e a história do Teu povo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie. Em nome de Jesus, amém. Hoje, pessoal, a gente continua a nossa jornada pelo livro O Grande Conflito entre Cristo e Satanás. Estamos no capítulo 8, que tem um título muito forte, O Poder Triunfante da Verdade. E que história, hein? Pois é, e o capítulo já começa nos jogando essa pergunta na cara. O que é preciso para uma única pessoa, um único homem, se levantar e desafiar as maiores potências do mundo? A gente vai ver a história de Lutero em Worms. E isso não é só um evento histórico, é um drama profundo de fé, de consciência e de uma coragem que, sinceramente, só pode vir de Deus. E antes da gente mergulhar fundo, quero só lembrar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Nisto Cremos Channel e deixa seu comentário. Isso ajuda demais a gente a continuar essa obra. Então vamos lá, vamos montar o cenário. De um lado, você tem um simples monge, Martinho Lutero. Do outro, nada mais, nada menos que o Sacro Império Romano e a poderosíssima Igreja de Roma. É uma luta de Davi contra Golias, um homem contra um sistema gigantesco. E a pressão em cima do jovem imperador Carlos V era absurda. Roma cria a cabeça de Lutero numa bandeja sem nem dar a ele a chance de se defender. Mas aí entra o eleitor da Saxônia, um homem a quem o imperador devia a sua própria coroa. E ele bate o pé, dizendo, não, ele precisa ser ouvido, precisa de um julgamento justo. Era uma queda de braço entre o poder da igreja e a honra de um príncipe. E essa assembleia, a famosa Dieta de Worms, não era qualquer reuniãozinha não. Imagina a cena, a nata da Europa estava lá. Príncipes, a mais alta cúpula da igreja, nobres, cavaleiros, embaixadores, todo mundo. Eles tinham um monte de questões políticas para resolver, mas o assunto que estava na boca de todo mundo, o que realmente importava, era a causa daquele monge, daquele reformador. E o próprio Lutero? Qual era a atitude dele no meio disso tudo? Mesmo o doente, enfraquecido pela viagem, a sua determinação era de ferro. Ele via aquele chamado do imperador como um chamado do próprio Deus, e a resposta dele foi essa aí, sem rodeios. Eu não vou fugir e não vou voltar atrás. Para ele, a vida dele era o de menos. O que importava era defender a verdade da palavra de Deus. Agora a gente entra na parte da acusação formal. E olha, Roma não mandou qualquer um para essa tarefa, não. Eles enviaram o seu melhor homem, o delegado papal Aleandro, um cara conhecido por ser um orador brilhante e muito, muito astuto. A missão dele era uma só, silenciar Lutero de vez. Exatamente. A estratégia do Aleandro era bem clara. Ele queria impedir Lutero de abrir a boca. Na cabeça dele, o simples fato de discutir um assunto que o Papa já tinha condenado era uma afronta. Ele sabia que se Lutero falasse, a sua eloquência e principalmente a verdade que ele trazia poderiam convencer os príncipes. Então, o plano era usar pressão política e acusações pesadas para acabar com ele antes mesmo de começar. E o ataque dele foi baixo, foi pessoal. Ele não focou só nas doutrinas. Ele tentou desmoralizar todo o movimento, chamando os seguidores de Lutero da pior coisa possível, a escória da sociedade. Era uma tática para envenenar a mente de todos na Assembleia, para que ninguém quisesse ser associado a um grupo como aquele. E num primeiro momento, a tática funcionou. O discurso dele foi muito forte e causou um impacto gigantesco. Sem Lutero lá para se defender, parecia que a causa de Roma já estava ganha. A condenação era vista como algo certo, uma questão de tempo. Mas aí, a providência divina age de formas misteriosas. Acontece uma virada de jogo, algo que ninguém esperava. O sentimento ali na Assembleia começou a mudar, e a defesa das críticas de Lutero veio do lugar mais improvável possível. E aqui está um ponto fundamental que serve de alerta para nós hoje. Lutero não estava gritando no deserto. Muitos príncipes alemães, mesmo não concordando com a teologia dele, estavam de saco cheio dos abusos de Roma. E por que isso acontecia?
porque a igreja tinha se misturado com o Estado. Ela se tornou uma potência política e financeira, e isso gerou corrupção, ganância e um ressentimento enorme no povo. É um perigo que a igreja de hoje precisa evitar a todo custo. Exato. E essa citação do Duque Jorge é a prova disso. Ele era um inimigo declarado de Lutero. Mas, mesmo assim, ele se levantou e fez uma denúncia pesadíssima contra a ganância de Roma. A fala dele, vindo de um adversário, teve um peso gigantesco. Sem querer, ele acabou confirmando que a raiz das críticas de Lutero sobre a corrupção da igreja era a verdade pura. E agora, chegamos ao grande momento. O clímax da história. O instante em que um homem, apoiado por Deus, mudaria o curso do mundo. A resposta final de Martinho Lutero. Na sua primeira chance de falar, Lutero surpreendeu todo mundo. Em vez de chegar com um discurso inflamado, ele foi humilde, falou baixo, com respeito. Ele pediu um dia para pensar. Essa calma, essa prudência, mostrou para todo mundo que ele não estava agindo por impulso. Ele estava ali por uma convicção profunda e precisava buscar a Deus para dar a resposta certa. No dia seguinte, o clima no salão era pesado. Você podia cortar o ar com uma faca. Silêncio total. Todos os olhos em Lutero. A pergunta foi feita de novo, mas dessa vez era para valer. Você se retrata, sim ou não? Sem mais tempo, sem desculpas. A questão era essa. Uma única palavra, revoco. Eu me retrato. E ele poderia salvar a própria vida. Mas ele trairia a Deus e a sua consciência. A outra opção? A fogueira. O futuro da reforma, a liberdade de consciência, tudo dependia da resposta que sairia da boca daquele homem. E então vieram as palavras que ecoam até hoje. Que palavras? Lutero deixou claro, a consciência dele estava presa, cativa à palavra de Deus. A sua autoridade final não era o Papa, não eram os concílios que erravam. A sua autoridade final era a Bíblia. Aqui permaneço. Uma declaração de que ele obedeceria a Deus e a mais ninguém, custe o que custar. Uau! A resposta de Lutero caiu como uma bomba no meio da Assembleia. A partir daquele momento, foi um turbilhão de reações e consequências. O mundo nunca mais seria o mesmo. As reações foram extremas. O próprio imperador, mesmo sendo contra Lutero, não conseguiu esconder a admiração pela coragem dele. Já os defensores de Roma ficaram furiosos, queriam quebrar a promessa do salvo-conduto e queimar Lutero ali mesmo. Mas os príncipes alemães se levantaram, cheios de orgulho, e disseram que a honra da nação alemã não permitiria essa traição. No fim das contas, a pressão política falou mais alto. Carlos V cedeu e emitiu o Edito de Worms. Lutero foi declarado um fora da lei, seus livros seriam queimados e quem o ajudasse teria o mesmo destino. Veja só o perigo de novo. O poder do Estado sendo usado para forçar um decreto da Igreja. É um alerta para nós. Mas Deus tinha um plano. Na viagem de volta, acontece essa cena que parece de filme. Lutero é sequestrado. Mas, na verdade, era um plano do seu protetor, Frederico da Saxônia, para salvá-lo de uma morte certa. Ele foi levado em segredo por uma fortaleza, o castelo de Wartburg. E o que parecia ser o fim, na verdade, era só o começo de uma nova fase, talvez a mais poderosa de todas. No silêncio e no isolamento daquele castelo, Lutero faria sua obra mais importante. Exatamente. Naquele esconderijo, ele não ficou parado. Ele pegou sua pena e fez algo revolucionário. Traduziu o Novo Testamento para a língua do povo, o alemão. A maior arma contra o erro, contra as trevas, não eram exércitos nem decretos. Era a palavra de Deus, a Bíblia, nas mãos de cada pessoa. E a gente termina com essa reflexão. O que Lutero fez ali mudou tudo. A pergunta que fica é: o que acontece quando a autoridade máxima deixa de ser uma igreja, uma instituição, e passa a ser a Bíblia, um livro que todos podem ler e entender por si mesmos? E meu amigo, minha amiga, essa pergunta nos leva a um apelo.
A história de Lutero nos mostra o poder da verdade que está na palavra de Deus. Talvez você, ouvindo isso, nunca tenha tomado a decisão de basear sua vida nessa palavra, de aceitar a Jesus, que é a palavra viva, como seu único Salvador. A decisão de Lutero foi entre a vida e a morte, e hoje a decisão de aceitar a Cristo também é uma decisão de vida ou morte eterna. Não deixe para depois. Estude a Bíblia por si mesmo. Peça que Deus te guie. É a decisão mais importante da sua vida. E com esse pensamento a gente encerra o nosso estudo de hoje. Que história poderosa! Muito obrigado pela companhia. Não perca o nosso próximo capítulo dessa série incrível aqui no Nisto Cremos Channel. Vamos continuar aprofundando o estudo de Daniel e Apocalipse, que são fundamentais para entendermos esses eventos. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.